Cultivado principalmente nos cerrados, na Mata Atlântica e na Amazônia, o café brasileiro é sustentável. Ele entrega benefícios socioambientais às comunidades onde está inserido, graças às tecnologias e às boas práticas agrícolas adotadas pelos produtores. A cafeicultura brasileira cresce constantemente em qualidade, competitividade e sustentabilidade. Cerca de 72% dos estabelecimentos rurais dedicados ao cultivo do café possuem até 20 hectares. Ou seja, a maioria dos cafeicultores são pequenos produtores. A adoção de boas práticas agrícolas em fazendas de café preserva o meio ambiente e reduz as emissões de gases de efeito estufa. Estudos recentes promovidos pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé, mostraram resultados surpreendentes e positivos na temática da estocagem do carbono pela cafeicultura nacional. Como conectar esses produtores com um novo mercado de carbono? Outros resultados também evidenciam: para cada hectare de café cultivado, há em média 50 toneladas de carbono estocados nas reservas legais e nas áreas de preservação permanente. Para analisar a sustentabilidade da cafeicultura brasileira, os estudos recentes nessa temática, o pesquisador da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com Marcos Matos, agrônomo e mestre em agronomia pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Marcos Matos é diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé, desde 2016. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E a sustentabilidade é um desafio muito variado, dependendo das cadeias produtivas. Hoje nós vamos conversar aqui sobre o café. O café é uma cultura que hoje apresenta uma sustentabilidade cada vez maior e, sobretudo, esforço dos produtores, dos cafeicultores, das suas organizações para medir, quantificar essa sustentabilidade em termos de armazenagem de carbono, áreas preservadas a título de reserva legal, etc. E para conversar conosco sobre isso, nós temos hoje o orgulho de receber aqui o Marcos, do Secafé. Bem-vindo ao Brasil Verde, Marcos. Olá, Evaristo de Miranda, uma satisfação estar com você e com todos os telespectadores. O prazer é nosso de você dedicar o seu tempo aí. Marcos, antes da gente entrar um pouco em todas essas ações que você vem coordenando aí sobre a sustentabilidade, não é, do café, conta um pouco para nós a sua história. Você nasceu assim num terreno de café ou você é um cara urbano que acabou indo para o campo? Conta um pouco para quem está nos assistindo a sua história pessoal, daquilo que você achar relevante para entendermos a sua posição hoje. Mas claro, uma satisfação. Bom, sou filho de produtor rural, mas eu sou um filho de um imigrante português que veio para o Brasil no finzinho dos anos 50, com 18 anos de idade, sem estudo, chegou no estado de São Paulo, fixou em Ourinhos, São Paulo, já lutando muito para se sustentar, trabalhando muito, conseguiu se tornar um grande comerciante em Ourinhos, chegou a ser uma das principais fontes de impostos para a cidade, se tornou produtor rural e assim foi crescendo. Trouxe juntamente, os seus irmãos, os pais, e desde os anos 70, meu pai olhou para a região norte, ali Rondônia, Mato Grosso, a divisa dos estados, hoje é produtor de soja, milho, pecuarista, está feliz por ter inaugurado o primeiro sistema de armazenagem da família. Então, essa é a minha história. O café veio por um acaso, minha esposa é filha de cafeicultores, mas foi uma grata surpresa na minha vida, Evaristo. Muito bom, muito interessante. E você trabalha com uma associação, não é, que congrega os exportadores de café, não é? Antigamente era o Estado brasileiro que exportava café, não é? Fixava preço, não havia nenhum estímulo à qualidade, etc. Conta um pouco para nós, rapidamente, essa transformação que aconteceu quando o Estado deixou de interferir na produção, na comercialização, e o que nós temos hoje em termos de ganhos de qualidade na exportação, e o que significa, então, essa Secafé? Perfeitamente. Bom, nós vamos remontar lá dos anos 60, com a importância que foi a Organização Internacional do Café, mas numa época de regulação governamental. O Brasil passava por um processo de regulamentação e extremamente intervenção governamental, mas o mundo também. Os mais jovens talvez não vão se lembrar ou não viveram a época,
dessa grande intervenção governamental. Então, para tudo existiam cotas. Por muito tempo nós vivemos esse contexto de cotas. O Brasil tinha uma cota para exportar, a Colômbia também. Novas firmas entrantes dependia desse acordo governamental, porque existia limitação. Então, era um período muito diferente do que a gente vive hoje. E é interessante analisar que esse acordo internacional, com as cotas, com as salvaguardas da época, foram até 89 e 90, porque o Brasil se modernizou, né, com a eleição de Collor, toda aquela política, a extinção do IBC, e isso automaticamente a própria Organização Internacional do Café acabou com os regimes de cotas. E nessa época, nós temos até um gráfico, a produção Brasil e Colômbia. O Brasil era maior, né? O Brasil tem uma liderança absoluta nesse processo, mas era próximo da Colômbia. Chegamos a ter um ano ali com algumas milhões de sacas de diferença, o Brasil com 25, Colômbia com quase 20. Acabamos com sistemas de cotas, aí é o livre mercado, a livre iniciativa. O Brasil, em 2020, segundo a Conab, bateu 63 milhões de sacas, segundo o mercado, mais de 70, pelo ritmo das exportações e consumo interno, e a Colômbia com suas 12, 13 milhões de sacas. Ou seja, nós crescemos e os nossos concorrentes tradicionais retraíram. O Vietnã, sim, mostrou uma capacidade de crescimento nesse período. Então, o mundo se modernizou. O que a Colômbia fez muito bem é a comunicação da imagem e da qualidade. E o Brasil vem trabalhando isso, tanto no Arábica, já mais tradicionalmente, mas também no Conilon. A gente tem feito um trabalho muito significativo. E a promoção de imagem, que finalmente, né, nós abraçamos, que é para mostrar para o consumidor as nossas qualidades, aí no plural, porque o Brasil tem todos os ambientes de produção, todos os sistemas de produção. E também, obviamente, levar a sustentabilidade. Esses números já estão conhecidos, graças à Embrapa Territorial, nós ajudamos a levar para o mundo como um todo, mas nós buscamos que o consumidor, de uma forma intuitiva, já nos reconheça como sustentáveis, dado esse trabalhinho que nós temos que mostrar os nossos números. Antes ainda um minutinho de entrarmos na sustentabilidade, quer dizer, um dos resultados dessa abertura de mercado foi que começou a valer a pena investir na qualidade, né? Preços diferenciados, mercados diferenciados, não é? O que é o café bom para o árabe está longe de ser o que é o café bom para o italiano, né? Ou café bom para o norte-americano, quer dizer, e nós fomos, empresas, fazendas, associações de produtores, foram se qualificando, né, e melhorando mesmo o processo produtivo, o processo de colheita, de secagem, de tudo, né, no café, não é? Nós tivemos ganhos, em primeiro lugar, acho que foram assombrosos, assim, o quanto a gente ganhou em qualidade. Você tem uma ideia hoje, assim, mais ou menos, que porcentagem do café brasileiro exportado tem algum label, alguma certificação de que o identifica como diferenciado? Claro, inclusive o Secafé coordena a emissão do certificado de origem OIC, que é o Acordo Internacional do Café, junto à Organização Internacional do Café, que o governo brasileiro incumbiu ao Secafé fazer essa coordenação e estamos modernizando todos os processos, junto com integrando o certificado ao portal único. Então teremos as informações sempre em tempo real, com mais dados, mais elementos. Mas hoje, se olharmos, por exemplo, o fechamento de 2021, janeiro a dezembro, 7,7 milhões de sacas foram de cafés diferenciados, que a gente engloba tanto cafés de qualidade como aqueles cafés que têm algum selo ou norma de práticas sustentáveis. Esses 7,7 milhões de sacas, que estão cerca ali de 20% do total do volume exportado, representou um diferencial de preço de 45%. E isso é uma informação muito importante, porque o Brasil ainda tem um indicador que nós aqui no Secafé calculamos, que é o IPEP, que é o Índice de Preço FOB Exportação repassado ao produtor. Esse índice no Arábica ele oscila de 81% a 93%. Já fizemos esse cálculo para alguns países concorrentes e oscilou entre 40% e 60%. Ou seja, não é só ver um diferencial na bolsa por uma origem A é mais valorizado em relação a uma origem B, mas como é a eficiência dessa transmissão, e o Brasil se mostra eficiente. E esses cafés diferenciados estão crescendo em importância e já geram importantes rendas para o produtor. É impressionante o que você colocou, né? Quer dizer, você tem 20% do café que tem algum tipo de qualificação que o diferencia, não é? E isso gera 45% a mais, não é? Para quem está nesse negócio. É extraordinário. Hoje você tem cafeicultores que praticamente trabalham para 30 restaurantes, 20 restaurantes, eles atendem e tem demanda e não tem mais como atender, porque são cafés gourmets de excelente qualidade, né? E o brasileiro também foi aprendendo
a saborear café, porque o café nem sempre era de boa qualidade. E agora você tem várias cafeterias, não é? É até uma profissão, muita gente se interessa por isso, né? Quer dizer, o mercado de café é uma coisa muito ampla hoje no Brasil, não é verdade? Com certeza, o Brasil é da lista dos 10 maiores produtores de cafés do mundo, o Brasil tem é o segundo maior consumidor do mundo, 21,5 milhões de sacas, segundo os últimos dados da ABIC. E todos os demais países dessa lista dos 10 maiores produtores, Evaristo, se você somar todos, o consumo interno desses países dá 63% do consumo brasileiro. Ou seja, o Brasil é o único país produtor que realmente desenvolveu o mercado interno para qualidades, para os grandes volumes, para todas as faixas. 98% dos lares brasileiros têm café. E hoje a gente entra nos supermercados, a gente vê uma variedade de marcas para todos os gostos, todos os bolsos, né? Cafés produzidos por mulheres, pelos indígenas. Então nós temos uma variação de marcas. Isso realmente mostra um trabalho muito importante que foi feito. E aqui reconhecendo, claro, o papel da ABIC desde os anos 80 ali como campanha muito forte de marketing, de promoção do consumo, selo de qualidade, selo de pureza, tudo isso com muitas outros movimentos que vieram, realmente modernizou o consumo, ampliou e modernizou o nosso consumo brasileiro. Relembre só para quem está nos ouvindo o que quer dizer ABIC. A ABIC é a Associação Brasileira da Indústria do Café, que cuida da indústria de torrefação. Nós, no Secafé, somos o fluxo do comércio, que engloba cooperativas, empresas nacionais e empresas globais. Nós abastecemos esse incrível mercado nacional e exportamos para mais de 120 países. E o Brasil, que, somando as suas exportações mais o seu consumo interno, representa cerca de 40% do mercado global do café hoje no mundo. Agora, é um lugar comum aqui nesse programa, todo mundo que vem aqui defende isso, que a sustentabilidade tem esses 3 pilares, econômico, social e ambiental, né? No caso do café, a sustentabilidade econômica, nós acabamos de abordar aqui o quanto ele avançou nisso, né? Na parte social também o café adotou muitas práticas, talvez você possa falar rapidamente alguma coisa sobre isso, e aí entrar mesmo nesse último item, que é o item da sustentabilidade, ou seja, ambiental. Quer dizer, o café brasileiro tem sustentabilidade ambiental? Tem ou não tem? Por que você acha que ele tem? Olha, como filho de produtor, eu vejo o café realmente como uma das culturas mais sustentáveis dentro de um agronegócio sustentável como o brasileiro é. Em todos os pilares. Falamos do econômico, no social, nós temos um trabalho utilizando informações oficiais, mostrando que onde o café está presente, o índice de desenvolvimento humano é mais alto, e trabalhamos temas que são realmente relevantes, que são, por exemplo, as melhores práticas trabalhistas, para evitar qualquer risco de problemas. São 300 mil produtores, cerca de, no Brasil, 72% abaixo de 20 hectares, 78% acessando o PRONAF, ou seja, uma base social muito relevante. E quando a gente transpõe isso para o ambiental, olhamos tantas oportunidades. Primeiro porque o produtor, o cafeitor brasileiro, preserva mais do que aquele exigido em lei, dados também da Embrapa Territorial. Temos ali uma estimativa em Minas Gerais, as regiões produtoras, onde o café está presente, ele é preponderante, 1,25 vezes o tamanho da Suíça, em áreas preservadas, dentro das propriedades rurais, das regiões produtoras de café. E trabalhamos fortemente em programas de capacitação. Temos um produtor informado, com 7 mil produtores na nossa base de capacitação, com base no currículo de sustentabilidade do café. Trabalhamos o café seguro, que são as boas práticas na aplicação de defensivos agrícolas, e o programa de resíduos, multirresidual das exportações. Estamos indo para o 4º ano, com um trabalho muito cuidadoso de acompanhamento de tendências globais e aquilo que nós utilizamos de fato na nossa agricultura. E também um projeto muito importante que a gente tem orgulho de dizer, que é o nosso projeto de balanço de carbono, também somado ao projeto de rastreabilidade que nós estamos abraçando como um efeito guarda-chuva. O Brasil é organizado, eficiente e ele, de uma forma representativa, apresenta seus dados. Isso é muito bem-vindo na União Europeia, Estados Unidos, que são mercados de qualidade e de sustentabilidade. Ou seja, não é, a gente sempre aborda isso no programa, não é para ficar discutindo ideia, né? Falando teorias. Não, a sustentabilidade é passível de ser medida, é possível aproximar essa realidade complexa com indicadores, e você vai me ajudar aqui, diz para quem está nos escutando, são pessoas de área urbana, das cidades, às vezes não conhece assim no detalhe, né, essa questão ambiental.
mas eu vou tentar falar aqui alguns que eu entendi, você pode complementar de forma resumida. Você falou que vocês cuidam para que não haja resíduo de nenhum defensivo, nada no café. Quer dizer, tem a formação dos produtores, os cuidados, tudo isso. Esse é um indicador, né? Nos produtos exportados, tudo, excelente indicador. Segundo indicador, tudo que é utensílio usado no campo, material que possa trazer qualquer contaminação, tudo isso também é bem gerenciado na cafeicultura, não é? Isso é encaminhado para reciclagem, etc. Aí você falou também do uso da terra, não é? Boas práticas agronômicas que conservam solo, conservam água, até porque o café, não em todo o Brasil, mas em muitas regiões, sobretudo na Mantiqueira, está em áreas de relevo, né? E ali você tem que fazer um trabalho. Então, vocês têm também trabalho nisso. Você falou um outro indicador que dá para mostrar na Europa, em qualquer lugar, o quanto esses produtores preservam de vegetação nativa. Só ali em Minas Gerais, uma área de vegetação nativa na região da cafeicultura maior do que a Suíça, não é isso? E agora você tocou também em dois outros indicadores relevantes. Um que é esse da rastreabilidade, quer dizer que a pessoa compra o café brasileiro lá na Estônia ou na Lituânia e ele consegue saber direitinho de onde saiu esse lote de café. É isso a rastreabilidade ou é outra coisa? Exatamente isso, Evaristo. Estamos trabalhando, obviamente que os cafés diferenciados, já existem certificações em andamento, Rainforest, AAA, já tem vários sistemas, Fair Trade em várias regiões importantes também, mas nós queremos apresentar, diante das tendências globais, as aprovações das rastreabilidades globais, o modelo brasileiro e um único conceito, que é mostrar sim a região e também mostrar que naquela região não há associação ao desmatamento ilegal, tampouco práticas sociais também inadequadas. Então nós abraçamos tanto o social quanto o ambiental e estamos um passo à frente das demandas globais. Agora, o café ele tem um ciclo de vida no campo, não é? Você planta 1 hectare de café e ali você começa com uma mudinha pequenininha, essa mudinha vai crescendo, vai formando um caule que vira um tronco, vai dando folhas, existem técnicas de condução, se é mecanizado, se não é, etc. Mas o fato é que ele vai retirando carbono da atmosfera todo ano, que ele vai armazenando nas suas raízes, vai armazenando no próprio edifício da planta, né? São folhas coriáceas com muito carbono, etc. O teor de carbono é alto, né? Então o café vai acumulando. E agora isso é uma retirada efetiva de carbono da atmosfera, né? Pelo menos durante grande parte do ciclo, né? Claro que no final do ciclo você corta e recomeça, mas não é tudo que volta para a atmosfera. E pelo que entendi, então vocês estão trabalhando para medir, não é? Junto com a Exalc, enfim, com a universidade, com enfim, instituições de pesquisa, ter medidas sobre realmente o ciclo do carbono, no caso do café, até para entrar nesse mercado de carbono, essa é a ideia? Sem dúvida, essa é a ideia e agregar valor ao café exportado brasileiro, com boas práticas, com a sustentabilidade e também carbono negativo. E até explicar com mais detalhes um pouquinho aqui, Evaristo, para nós Sim, carbono negativo é bom, significa uma coisa boa, porque balanço significa emissão menos sequestro de carbono. Quando o sequestro é maior que as emissões, nós temos um número negativo. E dentro do escopo do trabalho, foram mais de 40 fazendas, trabalhamos todas as regiões produtoras, com certificação, sem certificação, com irrigação, sem irrigação, mecanizado, manual, semi-mecanizado, para ser representativo nos sistemas de produção. E nós observamos que a cafeicultura é carbono negativo. Isso é uma coisa muito importante. E quando o produtor, que já adota as boas práticas agronômicas, também tem um olhar conservacionista, que é aquele uso mais apurado das biomassas na entrelinhas, o uso de bioinsumos, tem ali um trabalho ainda mais sofisticado do ponto de vista da dinâmica de carbono, nós chegamos a ter 10,5 toneladas de dióxido de carbono por hectare ano negativo, que é passível de ser um crédito de carbono para o produtor. Então nós conseguimos, usando as metodologias aceitas internacionalmente do GHG Protocolo, e estamos na fase de registro, para que haja uma acreditação e a gente consiga, sim, agregar valor e simplifique os processos de medição pós esse estudo. Não precisa tirar mais plantas, porque nós tirávamos as plantas inteiras, esse trabalho que você mencionou, Evaristo. Tira cada parte, leva para a estufa,
trincheiras de 1 metro de profundidade, operações, porque a gente precisa saber o carbono da planta e o carbono do solo. E quando você mede a adicionalidade, compara as propriedades dos sistemas mais tradicionais para os mais conservacionistas, nós conseguimos saber o diferencial de carbono. E aí sim a gente consegue atrelar esse carbono ao café e não carbono por outros usos do passado. Então aí sim nós chegamos no 10,5 toneladas de óxido de carbono por hectare ano, que é um número muito importante. E temos ainda, claro, todo aquele carbono nas reservas legais, áreas de preservação permanente, que, claro, o produtor também um dia deve ser remunerado adequadamente. Foram mais de 2.000 propriedades, não é, que vocês levantaram dados de diversos tipos, né, em todo o Brasil. Foi um trabalho muito grande que vocês fizeram para ter uma boa metodologia, ter esses resultados, e é natural que agora vem uma fase mais simplificada, é sempre assim, né? Você não vai ter que aplicar tudo de novo, você já tem, estatisticamente, você sabe como fazer essas coisas. Tem mais algum indicador da sustentabilidade do café que você gostaria de mencionar, que faltou dizer aqui, para quem está nos assistindo, assim, que não conhece muito a lavoura? Nós temos um trabalho muito interessante, sim, de controle biológico, o uso de inimigos naturais, predadores, um trabalho feito muitas vezes com as tecnologias mais modernas de agricultura de precisão. Eu acho que quem tiver um dia a oportunidade de acompanhar, há biofábricas nesse sentido para a produção de ovos e inimigos naturais, muito relevante no café. E, claro, mais aquela informação do balanço de água, que serve muito para o agronegócio. As culturas perenes são verdadeiros aquíferos que ficam ali acima da superfície, porque a quantidade de água presa, com toda a dinâmica que nós conhecemos da água na agricultura, né, do nível freático, o fluxo da água, também são indicadores importantes que nós trabalhamos. E o Brasil ainda tem um diferencial. No pós-colheita, praticamente não usamos água, e o pouco de água que nós usamos, ela é reciclada. Ao contrário daqueles cafés lavados, bem conhecidos aí na bolsa, nos mercados, né, principalmente os centro-americanos, que usa muita água no processo de descascamento, ali todo um trabalho que realmente, do ponto de vista da sustentabilidade, o Brasil realmente se coloca ali muitos passos à frente. Quem está nos assistindo está tendo hoje uma aula aí, Marcos, de vocês. Eu queria agradecer esse café. Quer dizer, quando você for tomar um cafezinho, né, seja em casa, seja no bar, procure a qualidade. Vale a pena pagar pela qualidade. E você vai adquirir uma cultura sofisticada até, não é? Do palato, né, da origem, da história dos cafés do Brasil. São cafés muito diferentes. É um universo fantástico, cultural, não é? Eu me lembro sempre do agricultor em Rondônia que me dizia, eu perguntava para ele, mas como é que o senhor está aí há anos lutando, progredindo, uma dificuldade enorme, né? E ele sempre falava brincando, café e com a coragem, né? Ele falava, café e com a coragem. Era o café que dava o mote. Eu queria passar a palavra para você para uma mensagem final, nós temos um minutinho aí para encerrar. Bom, a gente deixa sempre uma mensagem de otimismo, que o consumo do café segue firme e forte no mundo. Nós temos o nosso maior projeto na Ásia, na China e vários outros países. Então, o Secafé é parceiro do produtor, parceiro do agronegócio nacional com as demais entidades do agro, para realmente transformar propostas importantes em políticas importantes, aprimorar as exportações, agregar valor e profissionalizar, reduzir custos logísticos. Então, contem sempre com o Secafé, e o Brasil, que hoje é líder absoluto, tem todas as condições de ampliar essa liderança no mercado mundial de café. Então, com certeza, nós estamos no caminho certo, no caminho da sustentabilidade e da qualidade. Marcos, agradeço a sua participação no programa, agradeço a presença, quem nos acompanhou, quem nos assistiu, e espero encontrar todos de novo a semana que vem aqui no Brasil Verde. Até lá!